Oi, gente, tudo bem? Bom, tô aqui tentando fazer um vídeo para poder conversar um pouco com você sobre o texto 4, que é a Reforma Psiquiátrica Brasileira. Não é a primeira vez que eu tento fazer, é a terceira tentativa. Eu tenho muita dificuldade de gravar, colocar em canal de YouTube, salvar. O negócio mais complicado que eu imagino. E eu não consigo fazer aula ao vivo pelo sistema da UCDB, porque o meu computador ele não comporta um microfone externo. E pelo microfone dele fica com muito ruído. Eu fiz várias tentativas. Mas eu vou ver se eu consigo aprender para a gente fazer um encontro pelo Meet e ver se a gente tem alguns encontros mais virtuais. Mas por enquanto eu acho que o vídeo vai ajudar. Um vídeo curto, mas que vai ajudar, tá bom? Vocês já leram o texto, já fizeram a tarefa, que é para hoje, e aí vocês podem assistir o vídeo para dar uma conclusão, viram se é isso mesmo que vocês entenderam, se vocês gostariam de completar alguma coisa, e depois a gente coloca lá no fórum. Se ficou com alguma dúvida, alguma coisa que eu não falei, alguma coisa que vocês gostariam que eu falasse, tá? Esse texto 4, na verdade, ele é um texto bem completo e eu vou dividir ele em 3. Então, o texto 4, 5 e 6 ainda vão ser esse mesmo arquivo, porque é um texto importante, fala da nossa reforma, né? E eu preferi detalhar para não ficar pesado e a gente conseguir fazer vídeos e fóruns mais fáceis, tá? Vamos começar pelo texto. Bom, a primeira coisa que o texto fala, ele já começa, né, desde o início, que é uma revisão da literatura da chamada Reforma Psiquiátrica Brasileira, que vai focar na década de 80 e a década de 90, até a promulgação da Lei da Saúde Mental, que é em 2001. Então, assim, não temos 20 anos ainda de lei de reforma psiquiátrica. Na verdade, o nome é Lei de Saúde Mental e eu vou comentar por que isso. O primeiro tópico fala do que é reforma psiquiátrica. E ele vai falar por que a gente utiliza esse termo, reforma. E, na verdade, já existiram várias outras reformas, até mesmo dentro da psiquiatria. E ele cita que uma das reformas mais importantes da psiquiatria foi a própria reforma que o Pinel trouxe, trazendo os loucos a uma categoria de doente mental. Isso foi fundamental para a psiquiatria. Então, reformulou toda a forma de se olhar e todos os profissionais e modelos de saúde da época. O que eles estão pensando em fazer agora aqui no Brasil, né? E aqui nós estamos falando na década de 70, que os profissionais de saúde principalmente começam a ficar muito revoltados com o que estava acontecendo. A gente começa a ter movimentos na Itália, que começa a se entender que pode ser fazer de uma outra forma. Mas principalmente aqui no Brasil, na década de 70, a gente teve vários movimentos sociais. Então, nós estávamos no final da ditadura e vários movimentos, como o próprio movimento que vai dar continuidade com a Lei Orgânica da Assistência Social, o SUS, a Constituição de 88. Então, a década de 70 e 80 foi para grandes movimentos sociais em nome dos direitos sociais, né? Que a gente não tinha. Então, a reforma ela foi um passo a mais e ela foi extremamente importante para todo o modelo de saúde que nós temos, né? Talvez, e eu já comentei isso, porque no caso da psiquiatria fique muito mais exacerbado e muito mais exagerado a forma como o modelo biomédico ainda está presente. E mais do que o modelo biomédico, a negação do outro que está na sua frente, né? É literalmente ainda um paciente passivo. E mesmo a gente mudando de modelo, porque década de 70 já tinha mudado de modelo para modelo biopsicossocial. Nós ainda temos grandes presenças e grandes ranços ainda deste modelo, que é a clínica, né? Na verdade, é um modelo de clínica. Bom, então nesse momento da reforma ele vai comentar sobre isso, que existem várias reformas, mas que esta é uma reforma diferente.
ela é uma reforma diferente porque ela não quer mudar, adequar ou mudar ou melhorar o que está presente. Ela quer uma grande transformação. Então, nesse sentido, é uma reforma diferente, porque é mais do que uma reforma, né? É mais do que uma decoração e repaginar um quarto. Não, é destruir aquele quarto e construir uma outra coisa no lugar. Tá, o que eles queriam então nessa reforma no primeiro momento, que a página 27 já coloca? O que eles querem é pensar nos direitos sociais, nos direitos sociais, né? E principalmente na construção da cidadania do doente mental. Era o que o Basaglia colocou, que era retirar, entre aspas, o doente, né? E colocar ele como sujeito, mesmo que seja um sujeito em sofrimento, mas é um sujeito. E essa categoria é trazer o direito da cidadania, de inclusão social. Então, essa era o que a reforma queria. Ok. No segundo momento, página 28, eles vão comentar sobre os dois movimentos que são considerados movimentos germinativos da reforma, que antecederam a reforma, década de 70, e que eles, na verdade, não influenciaram a reforma, mas que trouxeram pontos, tanto positivos quanto negativos, e que vale a pena serem estudados. O primeiro desses movimentos é o movimento das comunidades terapêuticas. Eu não vou falar das comunidades terapêuticas de hoje, eu vou falar da proposta daquela época. Embora eu ainda não entenda que mudou muita coisa, mas eu não tenho tanta propriedade para falar de hoje, então vamos falar daquela época. As comunidades terapêuticas, então, elas nasceram como uma própria reação ao aparato asilar que existia na época e uma tentativa de humanizar o processo do tratamento do doente mental. Então, ele foi legítimo, ele veio dessa dor e dessa violência que existia, mas as ações dele foram ações de tirar o doente mental que estava trancado no asilo para levar esse doente mental a ficar trancado num ambiente amplo e aberto, mas trancado, em fazendas terapêuticas. Por isso até que a reforma psiquiátrica não utilizou e não contribuiu, porque a reforma não queria melhorar, a reforma queria mudar todo o aparato clínico da psiquiatria. Mas o autor aponta que tem um lado positivo. O lado positivo foi a entrada do discurso da psicologia. Muito legal. O texto, ele não fala psicologia, ele fala psicanálise. Mas veja, primeiro que o nosso autor, o Tenório, né? O Fernando Tenório, ele é médico. Então, pode ser que ele não esteja tão apropriado nesse sentido. Mas não é isso. O movimento da reforma psiquiátrica ele foi muito forte em Minas e no Rio de Janeiro. Foram os dois grandes polos. Tanto Minas quanto Rio de Janeiro são os maiores polos da psicanálise no Brasil. Ou era, não sei se mudou, mas sempre foi. Então, na época, quando ele traz do discurso da psicanálise que ele entra, na verdade é o discurso da psicologia, que tinha uma grande dominância na época do discurso da psicanálise. Mas as comunidades terapêuticas, elas deram lugar a um novo profissional que até então não atuava, que eram os psicólogos. E os psicólogos falaram, olha, a gente pode fazer alguma coisa. E eles propuseram os grupos terapêuticos. Então, tratamento em grupos, onde você começava a dar voz para aquele doente mental e você tentava uma outra forma de terapêutica que não a medicamentosa. Então, nesse sentido, eu estou me atrevendo a colocar que ele está falando da psicologia, embora ele use a palavra psicanálise. O ponto negativo é que, primeiro, que ainda continuava sendo uma segregação, né? Não era uma inclusão, nem uma transformação social, no qual a própria sociedade precisa mudar a forma do qual ela vê o doente,
e a gente precisa lutar por um caráter de cidadão, de sujeito, e isso a comunidade terapêutica não faz, não fazia. E o outro ponto negativo é que mesmo grupos terapêuticos ainda estava numa leitura ou num olhar muito voltado para a clínica, muito focado no sintoma, focado na doença, no diagnóstico, né? Mesmo que seja como melhorar o sintoma, ainda estava muito relacionado à clínica e à postura clínica. Aquela clínica que a gente viu mesmo da invenção da clínica, do modelo biomédico, né? Onde tem alguém que sabe, diante de alguém que não sabe, que está lá buscando uma terapêutica, né? Para um diagnóstico e uma terapêutica para melhorar. Então ainda estava muito nesse modelo, e que era um modelo que eles entenderam que precisava acabar, né? Não melhorar, acabar. Bom, o segundo movimento foi o que eles chamaram de psiquiatria comunitária. Esse movimento da psiquiatria comunitária era o entendimento de que a gente poderia pensar em como promover saúde para evitar que as pessoas ficassem doentes, que tenham uma doença mental. Esse era o movimento de como ações sociais, né, nesse sentido comunitária, poderia pensar em evitar, prevenir uma doença mental. Bom, o ponto positivo é que a gente começou a pensar e já colocar o discurso da promoção. Isso é muito interessante, né? O SUS ele foi todo pensado em termos da promoção de saúde. Então, ótimo. Então, a gente já começou a pensar nesse termo, assim, o que a gente pode fazer para o doente mental? O que a gente pode fazer em como promoção? O maior problema foi quando você pensa que essa promoção de saúde estaria diretamente ligada aos determinantes sociais da doença. Vocês lembram daquele texto de saúde 2 que a gente viu? Acho que é esse nome mesmo, determinantes sociais da doença. Então, a gente já pensar de antemão que questões materiais, como a pobreza, seriam a causa de várias doenças. E eles também chegaram a essa conclusão com a doença mental, porque dentro dos hospícios só tinha pobre, porque rico não ia para aqueles hospícios e rico ia para clínicas particulares, né? Então eles pensavam, bom, eles estão ali porque eles são pobres, então o que dentro daquelas comunidades a gente pode fazer para que eles não fiquem doentes? Então, esse movimento acaba sendo um movimento que vai levar os determinantes sociais e a exclusão do entendimento de que social e saúde não se dissocia e fazer esse movimento contrário, onde a pobreza ela é ponto de partida da doença mental. E não é. E aí você vai acabar criando preconceitos, né? E pensando em prevenção, que não tem jeito, né? Que é pobreza, que é miséria de todos os sentidos. Então foi muito complicado pensar nesse sentido, por isso que não serviu de nada. E o ponto positivo foi o discurso da promoção, que vem de encontro, sim, com a formação do SUS, mas o ponto negativo é não conseguir fazer essa dissociação do social com saúde. Quer dizer, ao contrário, fazer a dissociação do social e da saúde, o que não se dissocia, né? E pensar nesse movimento de prevenção como um grupo de risco, e aí ficaria muito pior, né? Bom, isso até fala na página 31, assim, do cuidado que a gente tem que ter do aspecto eugenista dessas ações, que era exatamente esse mesmo, de eugenia, de limpeza social, né? E aí uma grande discussão seria essa, porque ficariam doentes mentais incapazes. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Bom, e aí para fechar essa parte, eles vão lembrar que a reforma não era uma reforma do doente mental, então não era uma reforma para que ele se adaptasse, era uma reforma da saúde mental, por isso que o nome da lei até traz esse nome. O que significa isso?
a forma de promoção de saúde é que tinha que mudar. Era o próprio aparato existente de promover a saúde é que deveria parar e mudar. E que a gente não tinha que pensar como adaptar esse louco nos dias atuais, e sim que a gente precisa pensar em como a gente vai mudar a sociedade para receber os doentes mentais, né? Bom, é isso. Até a página 32, que foi o nosso comunicado. Eu acho que isso são as coisas que mais se destacam no texto. Vocês escutem e se quiserem comentar alguma coisa ou fazer alguma pergunta, vamos fazer lá no fórum, tá? Tô tentando me organizar para a gente conseguir fazer um encontro virtual. E que aí pode ser bem interessante. Antes da nossa prova a gente faz isso, tá bom? Um beijo para vocês.